dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, uma compreensão realmente de como nós precisamos e devemos viver a vida cristã. Não é? Esse tempo que nós temos falado agora é o tempo da formação da igreja. No momento que Jesus morreu e ressuscitou e encontrou com seus discípulos, ele trouxe uma grande comissão que nós vimos no início dessa semana, que foi Mateus 28, falando sobre ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, não é? E levando realmente o entendimento sobre a vida cristã. Jesus traz essa ordenança para os seus discípulos. E nós falamos nesses dias aqui sobre ir por todo mundo, sobre fazer discípulos de todas as nações, e hoje vamos falar sobre o batismo, não é? Então, há um texto muito peculiar que vai ajudar e lançar luz no entendimento dessa orientação de Cristo. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? No capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja só, aqui o apóstolo ensina sobre um grande significado, ou sobre o significado do batismo. Uma vez que ele começa falando como nós vamos permanecer no pecado, nós que fomos realmente libertos através da sua graça, né? Então ele começa perguntando assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante nas nossas vidas? Ou seja, como se viver no pecado não importasse para Deus, para que ele continue derramando graça e amor sobre as nossas vidas? É importante entender aquilo que Paulo disse: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele, né? Nós os que para ele morremos? Então o batismo aqui significa exatamente essa condição. Quando a pessoa desce as águas, quando ela passa pelas águas do batismo, ela recebe essa renovação em Cristo Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então o batismo tem esse significado. Exatamente assim como Jesus morreu, né? Nós também no batismo, descendo as águas, passando pelas águas, significa a nossa morte para o mundo, para os valores deste mundo, e sobretudo para o pecado. Então nós temos essa renovação no Senhor, porque ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo se levantou, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, a ressurreição de Cristo, para aquele que se batiza, significa exatamente o ressurgir para uma nova vida através das águas do batismo. É fácil entender, muito gostoso de entender e é importante aprender. A vida do cristão não é uma sucessão de domínio, de pecado, de angústia, de dor, né? De amargura, mas é justamente assim como Cristo morreu e ressuscitou, o cristão é batizado e ressurge para uma nova vida, né? Em Cristo Jesus. Assim também andamos nós em novidade de vida. Eu desejo que estas palavras possam encher o seu coração de esperança, mas não só de uma esperança de um porvir, mas que agora mesmo você perceba o significado do batismo, que neste tempo é importante para que você, sendo batizado, possa morrer para o pecado e ressurgir para uma nova vida. Que o Senhor te abençoe e que você viva mesmo para Deus e o seu reino, por Cristo e sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.